aplauso lá fora. Eu creio que se estudasse melhor a nossa história, por exemplo, nós conhecêssemos melhor o próprio 7 de setembro, que nos garantiu não só um país de dimensões continentais, mas também um país com uma extraordinária coesão psicológica no conjunto da população, porque um amapense se sente tão brasileiro quanto um gaúcho, ou um mato-grossense tão brasileiro quanto um capixaba. Isso se deveu a quê? Deveu a um regime que foi implantado aqui por Dom Pedro I, meu tetravô, seguindo, aliás, os conselhos cheios de bom senso de Dom João VI. Dom João VI foi um rei de uma sabedoria extraordinária. Ele teve a esperteza de não deixar prender-se pelas forças napoleônicas como o rei da Espanha. Veio para o Brasil, embarcou para o Brasil, quando as tropas do general Junot, as tropas napoleônicas, comandadas pelo general Junot, chegaram às colinas cerca de Lisboa, viram ao largo a esquadra portuguesa, com todos os tesouros, com todos os sábios, com todos os cientistas, etc., vindo para o Brasil. Ele, chegando aqui, não podia deixar de gostar desse país maravilhoso chamado Brasil. E não queria voltar, aliás. Voltou forçado pelas cortes em Lisboa. Mas deixou seu filho mais velho e, saindo, lhe disse: meu filho, o futuro não está na velha e cansada Europa. O futuro está aqui na América, está aqui nesse grande e magnífico país. Põe essa coroa na sua cabeça antes que um outro aventureiro faça. E se deve a esse conselho, seguido por Dom Pedro I, pelo príncipe regente, que ficou como regente, ao fato de nós não sermos um conjunto de repúblicas como são nossos vizinhos, tão estimados, mas tão divididos, nossos vizinhos pan-americanos. Todos eles olham para o Brasil com uma santa inveja. Algum tempo atrás, em Buenos Aires, fazendo uma conferência para a juventude de um partido político, quando eu terminei a conferência, comentaram: pero que bacana, não temos uma dinastia cá. No fundo, eles lastimavam não ter a perspectiva de uma monarquia lá também. Eu julgo que se houvesse um melhor estudo da nossa história, se nós conhecêssemos mais isso, se incentivássemos mais na juventude, nós poderíamos voltar a despertar esse sentimento de um orgulho por termos esse país extraordinário chamado Brasil. Inclusive, no caso do Oriente Médio, se o Brasil tivesse uma posição mais firme, os brasileiros se orgulhariam da nossa pátria, teriam mais brios. Muito bem. Muito obrigado a Sua Alteza Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, pela presença aqui, que muito nos honrou. E vamos, meus amigos, ao intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Ferreira Neto, nesta edição de quarta, já na madrugada da quinta-feira. Voltamos já já com MPV Informática. Estes executivos têm duas coisas em comum: um plano de previdência privada empresarial da Vera Cruz e muita tranquilidade para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vera Cruz Previdência Privada, a forma mais inteligente de segurar os seus executivos. Eleitor, democracia se faz com eleições. Se você foi escolhido como mesário, saiba que as eleições dependem de você. O trabalho da mesa receptora de votos é fundamental para que a vontade popular seja respeitada. O Brasil conta com você. Economia, esporte, polícia. O nosso dia a dia presente nos telejornais da nova Rede Record. A notícia mais perto de você. Jornalismo total. Uma grande equipe. Márcio Arruda, Maria Lídia, Wellington de Oliveira, Maria Anita Jorge, Marco Antônio Rocha, Ana Maria Darran, Otto Sarquis, Valmir Salaro, Caio Camargo, Ed Polo, Luiz Antônio Galvão, Denis Rivera, Silvana Killing, Lucas Mendes. Jornalismo dinâmico, a informação em primeiro lugar. Rede Record. Muito bem, amigos, estamos a bordo novamente pela sua Varig Cruzeiro, o programa Ferreira Neto, Rede Record de televisão, com CNVR, que é o Cadastro Nacional de Veículos Roubados. Vamos dar sequência aqui, recebendo os convidados do programa Ferreira Neto. Ele tem tanto título, eu estou com uma relação aqui tão extensa de título, que se eu for
né, ler tudo isso daqui, nós não vamos conversar. Aurélio Fernandes Miguel, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como é que vai? Estamos indo aí na luta aí contra as arbitrariedades que existem no nosso país. A luta é uma luta brava contra o tal do Mamed, né? Isso. Mamed. E hoje saiu, hoje não, porque já estamos na madrugada aqui, mas ontem saiu uma decisão no Tribunal de Contas da União. Que decisão foi essa, Aurélio? Ele realmente deu a decisão de o Mamed vai ter que pagar aos cofres públicos 6 milhões de cruzados corrigidos e com juros da má utilização da verba pública e em benefício próprio, talvez. Em que época esse gasto? Do período 85, 89. Só que essa apuração que o TCU fez nada tem a ver com o dossiê que nós encaminhamos para a Polícia Federal e a Receita Federal e ao secretário de Esportes, o Zico. Esse dossiê está sendo levantado, estudado pela Polícia Federal? Isso. Eu acredito que agora, com essa decisão do TCU, realmente vem à tona uma série de arbitrariedades e irregularidades administrativas dentro da Confederação Brasileira de Judô. Eu acho que será o seu IPOM mais demorado, não será, não? Foi o mais demorado, mas como já é da minha afeição as lutas demorarem geralmente até o final, para mim não é novidade e o que vale é a persistência para você realmente conseguir um bom resultado. Agora, Aurélio, é uma persistência realmente tenaz, você está brigando pela moralização do esporte. Mas quando é que vamos realmente eliminar o mau dirigente, esse que prejudica o esporte? Nós estamos cansados de ver no Brasil, no futebol, por exemplo, que é o esporte mais popular, né? Estamos cansados de ver quanta gente prejudicando o esporte, quanta gente causando danos ao esporte. Tem um dirigente no Rio de Janeiro, por exemplo, o último campeonato carioca teve que ser decidido no tapetão, né? No tapetão, dois campeões, foi para o tribunal, quer dizer... Quando é que vamos acabar com isso, Aurélio? Você se preocupar, por exemplo, só com o tatame, só com os seus treinamentos? Eu acho que vai acabar isso quando... Acho que o fator principal aí é o sistema de eleições para eleger um presidente de confederação, um presidente de comitê olímpico, que é o sistema unitário, o voto unitário, quer dizer, não é o voto representativo, é o mesmo voto que tem em São Paulo, que tem 70% do esporte brasileiro, do judô brasileiro, por exemplo, é o mesmo voto que tem em Piauí, que tem 100 judocas, 100 esportistas. Quer dizer, nós precisamos fazer que o voto seja representativo, como agora estão tentando fazer que os deputados também sejam na proporção com os eleitores. Nós temos que fazer isso no esporte para que não se faça um verdadeiro curral eleitoral que se faz no Norte e Nordeste, elegendo presidentes que venham a satisfazer os anseios desses mesmos. E isso teria que ser mudado onde? Na Constituição? Eu acredito que sim, na Constituição desportiva do país, para que realmente seja um voto representativo e qualitativo. Agora, está na hora de mudar, porque temos eleições aí, né? Temos eleições e é o momento de, por exemplo, o candidato afeito à área do esporte colocar na sua plataforma ali, não é não? Você tem batalhado por isso ou não? Eu acho que nós temos reivindicado algumas coisas nesse sentido. E eu acho que não é só o esporte, eu acho que se pegar o Conselho Monetário Nacional, deve ser da mesma maneira. O Estado de São Paulo detém aí 60% da economia nacional e ela também, na proporção, ela deve ter o mesmo voto que o Estado do Piauí, do Ceará. Quer dizer, nós precisamos mudar isso, fazer que seja realmente representativo e qualitativo, para que seja de uma maneira das mais democráticas possíveis. Agora, nos últimos meses, a sua luta tem sido fora do tatame. Como é que você está fisicamente, de competição, o seu estágio profissional? Como é que vai, Aurélio? Realmente prejudica muito a condição física e técnica, não só minha, como do grupo todo que está imbuído nesse trabalho conjunto. E também a questão quanto a questões de competições internacionais. Nós deixamos de competir em eventos internacionais e acabamos perdendo um pouco o ritmo das competições internacionais. Eu acredito que no momento que nós saíssemos numa competição internacional de uma boa envergadura, realmente nós estaríamos prejudicados. Então nós estamos muito preocupados quanto a isso, porque nós temos que resgatar logo o judô brasileiro, o esporte brasileiro, até o final desse ano, no máximo, para que a nossa participação nos Jogos Olímpicos de Barcelona não esteja prejudicada. Em 92? Em 92. Bom, até 92 nós temos aí 2 anos, pelo menos, no meio do ano? Deve ser no mês de
setembro, agosto, isso. De 92. De 92. Você tem uma medalha olímpica? Isso, uma medalha olímpica. Não, talvez não tenha duas, porque por esse mesmo cidadão fui impossibilitado de disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. A sua medalha foi conseguida em 1988, né, quando todo o Brasil vibrou aí com o Aurélio Miguel. E o estágio do judô no Brasil, Aurélio? Cresceu depois da sua medalha? Pode crescer mais? O que fazer para crescer o judô? A medalha, né, realmente colaborou muito para difundir o nosso esporte. Apesar de ser um esporte com bastante adeptos, nós devemos ter hoje aproximadamente 1 milhão de praticantes, né? Mas ele serviu para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de contato, principalmente na mídia, que a mídia nunca deu muito espaço para os demais esportes, que senão o futebol, né? Que infelizmente o nosso país é o esporte do futebol. E hoje o judô brasileiro realmente tem uma boa posição dentro do cenário mundial. É um esporte que, se fizer um bom trabalho realmente, tiver uma direção boa, o nosso judô, acredito que não vai conquistar só uma única medalha, acho que vai trazer umas 3, 4 medalhas dos próximos Jogos Olímpicos e competições de envergadura a nível mundial. Agora, você trocou aí o Clube Atlético Pirelli pelo consórcio Líder Judô Clube. E a participação da iniciativa privada em termos de patrocínio para o esporte? Como é que está, Aurélio? Após você conquistar o galardão que eu consegui, né, de ser campeão olímpico, é muito fácil, né, você ter empresas que tenham interesse de investir em você. Mas nós precisamos conscientizar os empresários que não é só depois que esse atleta conquista títulos e competições importantes, né, que ele deve ser apoiado. Ele tem que ser apoiado quando ele está começando, que aí que é a época mais difícil do atleta, porque muitas vezes o atleta treina 3, 4 anos se dedicando para uma certa competição e na hora dele embarcar ele tem um problema da passagem, da estadia, isso quando as pessoas não têm patrocínio, né? Mas o patrocínio acaba cansando um dia. Patrocínio? Geralmente é patrocínio, né? No esporte amador é o pai que, é o pai que banca, geralmente custeia as despesas de viagens internacionais. Então nós precisamos fazer com que as pessoas realmente comecem a investir já quando esse atleta está se formando. E eu estou hoje lá em São Caetano do Sul, pelo consórcio Líder Judô Clube, estou satisfeito porque a Pirelli, que eu estava anteriormente, ele está continuando com a equipe de judô. Então eu acho que isso ajuda a aumentar o ciclo do judô em demais municípios. E hoje nós estamos com um programa lá no município de São Caetano para se fazer um centro de treinamento, inclusive, onde nós pretendemos colocar 2.000 crianças carentes praticando judô. E isso acaba se tornando um bem social, que em vez das crianças estarem na rua, né, e muitas das vezes acaba indo para um caminho errado, ele acaba praticando o esporte, um esporte como o judô, que é sadio, e ele tem uma certa filosofia, ele é educador e disciplinador também. E o presidente Collor tem mostrado aí ser um homem desportista acima de tudo, né? Tem dado incentivo ao esporte de uma forma indireta, pode entrar diretamente ajudando também o governo, né, Aurélio? Nós esperamos que eles estão com um programa de massificação do esporte em comunidades carentes, né? Mas nós também temos que preservar os grandes esportistas, os grandes atletas, para que essas crianças carentes, as comunidades carentes, tenham o espelho, tenha aquela pessoa que ela possa se identificar para ela começar a ingressar num esporte ou numa certa modalidade. Por exemplo, eu acredito que nesses últimos anos deve ter aumentado brutalmente o número de corredores, né, de automobilismo, pelo fato de nós termos o Senna, o Piquet, o Emerson Fittipaldi. A questão do atletismo também deve ter aumentado muito os adeptos, e o judô mesmo, depois da conquista de Seul, acho que o número de adeptos multiplicou. Você tem ido muito ao Japão? Eu já fui 13 vezes ao Japão. 13 vezes. Você fala japonês ou não? Skoshi daqui, um pouquinho. Um pouquinho, tá aí. Pelo menos dá para entender o juiz na hora da decisão, né? Dá para entender. O Japão sempre foi o primeiro time em matéria de judô, né? Quer dizer, o fato de você, um brasileiro, estar lá treinando, ter conquistado uma medalha de ouro, o que é que significa? Como é que o japonês vê esse esporte no Brasil? Dá para ampliar, não dá? Porque só o fato de ter ido 13 vezes e algumas convidado pelos próprios japoneses, né, indica que
o pessoal está de olho, né? O Japão é o berço do judô e eu acho que sempre será pelo fato deles ter estudado muito a prática do judô, né? E já é uma arte milenar, já conhecida muito no Japão. Lá o judô é centralizado nas grandes universidades, que dão total apoio para a prática do judô. E já no ginásio, no colégio, é obrigatório ele optar por judô, kendo, ou então futebol americano ou rugby, né? É obrigatório isso? É obrigatório, né? Então a criança já quando passa, seria aqui a quinta série nossa, né? Ele já tem que optar por uma atividade esportiva, né? E o judô é uma delas, né? Eu acho que por esse fato que o judô no Japão está muito difundido, eles devem ter aproximadamente hoje uns 10 milhões de praticantes. E aqui no Brasil, acredito que o judô está se saindo muito bem, talvez seja um dos esportes que mais glórias tem trazido ao nosso país, pelo fato de nós termos tido uma grande colônia japonesa aqui, que foram eles que nos ensinaram o judô com a verdadeira filosofia, a filosofia com respeito recíproco da disciplina, educação. No dojo, para nós, é como se fosse um templo, é um respeito dentro do tatame, e eu acho que isso foi o que fez com que o judô brasileiro se consagrasse a nível internacional, pelo fato também dessa disciplina, porque o brasileiro, ele assimila bem todas as atividades. Você pode ver que o brasileiro tem o jogo de cintura, tem a ginga, e ele tem habilidade para diversos setores, mas o que falta ao brasileiro é a disciplina para treinar, a dedicação, optar, em vez de ir no lazer, ele vai treinar, né? Ou vai estudar, e quem sabe, se nós tivéssemos disciplina em tudo, nós faríamos desse país um país vencedor em todos os setores. É verdade. E o judô ensina muito isso, dá disciplina. Eu tenho uma frustração terrível, porque eu fiz judô na minha infância há muito tempo, né? Problema de fratura, acabei deixando o esporte e tentei voltar há alguns anos com o mestre Ono, né? Professor Ono. Mas aí, né, aquele negócio, há 30 quilos atrás, dava para pensar em judô. Mas eu faço votos realmente que o judô cresça neste país. É um esporte maravilhoso, bonito, que ensina muito a disciplina, né? A fidelidade e a calma até, né? Porque ensina a ter calma, paciência. A pessoa tem que ter um equilíbrio entre corpo